Zoe Martinez, nós estávamos... Tudo bem aí, meu amor? O que houve? Não, eu bati o salto no... Sim. Aqui no... Acontece. Escuta, você queria falar alguma coisa sobre a treta de Ursão e Ursinho, por favor? Eu queria falar a diferença, tem várias, tem milhões, mas uma que fica muito clara aqui no discurso do Guga. A diferença entre esquerda e direita. Como sempre, né? A diferença entre a esquerda e a direita é que a gente não tem ladrão de estimação. Eu gosto muito de ver a indignação do Guga e de querer que ladrão pague, só que não é para os dois lados, é só para um. Se a direita, se ficar provado, todas essas acusações aí, sem fundamentos até agora, porque não tem nenhuma prova plausível, contra o Bolsonaro, contra a família dele, se ficar comprovado mesmo, assim como ficou com o Lula, que é ladrão, eu tenho certeza que a direita vai fazer o quê? Vai apoiar que seja preso. Assim como tiveram vários escândalos aí envolvendo algumas pessoas de dentro de ministérios do governo Bolsonaro, que enquanto saiu alguma coisa, o Bolsonaro os colocou para fora do ministério, do seu cargo, e falou que sejam investigados. Caso não fique comprovado nada, aí podem voltar para o meu governo. A direita não tem compromisso com corrupção, não tem corrupto de estimação. Eu gostaria de ver a tua indignação também com a decisão do Supremo, que liberou aí, soltou o teu bandido de estimação, que foi condenado em 3 instâncias por mais de 10 desembargadores. Deixa eu terminar, por favor. Foi preso, cumpriu pena, e depois de anos de Lava Jato, o Supremo decidiu que não era em Curitiba que ele tinha que ser julgado, tinha que voltar para Brasília, primeira instância, e aí, por causa da idade do teu ladrão de estimação, ele foi liberado. Mas em nenhum momento a justiça o inocentou. Ele não é inocente. Se você tivesse compromisso de verdade e fosse contra a corrupção de fato, e te gerasse indignação de verdade, você falaria, não, o Lula tem que ser preso sim, porque em nenhum momento ele foi inocentado. Admitir que foi por causa do Supremo que ele está solto. O problema é que você só olha para o lado que você não gosta. O Bolsonaro te desagrada, o que o Bolsonaro defende, as bandeiras te desagrada. Então, para quem te desagrada, você defende o quê? Prisão. Porque até agora, nesse programa, você falou supostos roubos, supostos desvios, mas nada plausível. Eu não vou falar Lula ladrão igual você faz. O teu ladrão de estimação, isso eu não faria, nada ficou milionário. Um super... Ele comprou uma mansão. Posso terminar? Um super empresário. O cara trabalhar, o cara nem faculdade tinha, diferente dos filhos do Bolsonaro, que são formados. O Eduardo é advogado. E o filho do Lula trabalhava num zoológico, limpando cocô de animal. E virou um super empresário no mandato do pai dele. Por obras do destino, Deus, né, deu uma sabedoria do nada para ele e se tornou um grande empresário. Isso você não vê estranho. Só vê estranho quem te convém. Isso, infelizmente, Paulinho, não... Diz muito do teu caráter, Guga. Não, meu caráter não fala não, por favor. Calma. Peraí. Deixa eu só pedir uma coisa pra... Nós estamos aqui no Bolsonaro e no Lula. Só um minutinho. Desliga o microfone dos dois aqui, só um minuto. O ex-presidente Lula passou a terça-feira em São Paulo, gente. Guga, você tá doido para falar. Eu só queria te pedir uma coisa. Que você pudesse construir a leveza que esse programa precisa, junto com todos nós, que todos nós aqui contribuímos para esse programa. Você adora leveza, né? Eu quero leveza. Você não quer treta, né, Paulo? Então eu peço pros meus coleguinhas, vamos manter esse programa leve, gente. Não precisa apelar para ataque pessoal e muito menos para ataque familiar. É só isso. Vamos manter a leveza. Não sei por que vocês estão perdendo a linha direto todo dia, fazendo ataque pessoal ou metendo família no meio. Não precisa. Eu não falo disso, então vocês não devem falar. Vamos manter a vontade de falar da minha família, só tenho orgulho de todos os integrantes. Então fica à vontade. Que bom, mas não é o assunto. O assunto não é, eu não vou, a não ser que seja um dia o assunto falar da ditadura, eu tiver que ser, mas até isso pode falar do eu tomo cuidado. Até isso você pode falar eu tomo cuidado, eu tento ser elegante. Mas vamos lá. Vamos falar o seguinte, Lula ontem se reuniu com esportistas e grandes empresários. O PIB, certo? Estava ali, nomes fortes, Paulinha. Nomes bem fortes, hein? E nomes que estão meio junto com o Bolsonaro, hein? Me expliquem. Olha, tava Abílio Diniz, Flávio Rocha, que sempre foi anti-Lula, tava também. Tinham os representantes da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, do Fiesp, que hoje em dia é de esquerda, né? Porque tá o Trade lá na presidência, então virou de esquerda. Mas tinham inúmeros empresários que são anti-Lula. O André Esteves estava lá também. Inúmeros empresários que ao longo dos últimos anos ou foram anti-Lula e nos últimos anos deixaram de ser, ou eram anti-Lula até ontem, ou ainda são.
Não. Tem empresários bolsonaristas que participaram. E por que está acontecendo isso? Porque eles sabem que o que as pesquisas apontam é o que deve acontecer. O Lula é o favoritaço para vencer essa eleição, talvez, quem sabe já neste domingo, no primeiro turno, e eles queriam construir essa ponte. Eles já estavam reclamando que faltava uma ponte entre os empresários e o Lula. O Lula se negou semanas atrás a se reunir com os empresários. Ele estava empurrando com a barriga, mandando representantes do PT para esse tipo de encontro. Dessa vez ele falou, sou eu mesmo, vou lá. E aí rolou esse encontro com muito mais empresários do que um encontro que teve recentemente entre empresários e o presidente Bolsonaro, que é um mau sinal para o presidente. E o Lula, construindo essa rede de apoio na reta final da eleição, ele cria aquela sensação de sprint. É como se fosse um sprint final para conseguir aqueles votos extras que podem decidir a eleição no primeiro turno. Até porque, como ele disse ontem, a eleição não está ganha ainda no primeiro turno. Ela pode sim chegar ao segundo, ele não pode ficar no salto alto, ele precisa de todos os votos, então ele precisa insistir para que empresários, artistas e esportistas, ele se reuniu com vários esportistas ontem também, votem no Lula e façam essa campanha pelo voto útil, sem que a campanha do presidente tenha que fazer objetivamente e diretamente esse apelo pelo voto útil. Eles criam esse sentimento apelando para os influenciadores. A todos que nos acompanham através do rádio, são 10 horas e 49 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco a agenda dos candidatos à presidência da República, falamos bastante do que foi feito pelo Bolsonaro no dia de ontem, Lula se reunindo com alguns empresários, e a gente está repercutindo justamente isso. Por favor. O Lula, então, está fazendo uma jogada final de criar esse movimento, essa rede de apoios que vai dar essa sensação de que ele é realmente o vencedor, ele pode vencer no primeiro turno. E isso pode criar esse ambiente favorável ao voto útil. Essa é a jogada dele. Por isso que ele se reuniu com artistas, esportistas e empresário entre segunda e quarta-feira, com muita gente de nome, com muita gente graúda participando. É aquele sprint final para essa tentativa de decidir a eleição no primeiro turno, porque ele sabe que ainda é muito difícil. Mas os tracks internos, mais uma informação aqui, os tracks internos do PT e do PMDB estão dando eleição decidida a favor do Lula no primeiro turno, com o Tebet em terceiro lugar. Zoe Martínez. Não, foi bom o Guga ter citado aí o nome desses empresários, para que todo o povo brasileiro de bem saibam quem são, né? Que às vezes o dinheiro acaba falando mais alto, e isso aí é mais uma prova disso, apoiar uma pessoa sem caráter e sem lealdade, né, às suas bandeiras. Mais uma vez a gente vê aí como ele não cumpre com nada que ele promete, com as palavras que ele fala, não segue o que ele prega, com essa questão aí da arma. Lembra vocês que esse mesmo ano, não faz muito tempo, ele falou, tenho 76 anos, nunca tive interesse em ter arma. Mais uma contradição. Agora apareceu falando que andava armado. Para quê? Para se proteger dos bandidinhos que ele fala que roubam um celular, roubam R$50 para tomar sua cervejinha no fim do dia? Por que se proteger desses bandidos de bem que ele tanto defende? Deixa que te roubem, Lula. Uma hipocrisia o seu discurso, e uma hipocrisia muito grande também de quem te apoia e vota em você. Enquanto você está rico aí, você vê as contradições da vida. Eles defendem igualdade para todo mundo, mas ele está milionário, está se negando até pagar imposto, né? Recebeu milhões aí através das palestras milionárias que ele dava, e agora não quer pagar imposto como todo brasileiro. Roubou, saqueou o Brasil e ainda por cima se recusa a pagar impostos. Enquanto ele está milionário, os seus apoiadores estão aí na pobreza. Enquanto ele anda com seguranças armados até os dentes, os seus seguidores, apoiadores, né, eleitores estão aí à mercê da bandidagem. Então você vê a hipocrisia do discurso dele e como a diferença entre um candidato que fala e faz, né, no seu dia a dia o que ele promete, ou as bandeiras que ele defende na frente das câmeras, e um candidato que defende uma coisa, mas faz outra. Uma hora a máscara cai, uma hora ele não percebe, né, que saiu da personagem, porque o que o Lula está fazendo agora na campanha, tentando ganhar votos aí, tentando chegar à presidência, é fingir ser uma coisa que ele não é. Só que em atos falhos ele acaba soltando esse tipo de coisa, por exemplo, que uns meses atrás não se lembrava que tinha falado que ele nunca quis ter uma arma. E agora, num ato falho, quando a máscara caiu, quando esqueceu que tinha que continuar na personagem, falou que usava arma. É isso que o povo brasileiro quer? Um candidato que está querendo aí entrar na presidência e que fala uma coisa e faz outra? Pensa aí, povo brasileiro, que vocês têm até domingo para decidir se vocês querem ser governados por um grande hipócrita.